Acidente ou descaso com criança na escola? Parece que teve um acidente com uma criança, que eu não sei se parece que ela bateu a cabeça, e a maneira como a escola estaria agindo sobre isso não foi das melhores, né? Então o que a gente tem aqui é a mãe da criança falando sobre, a gente tem a resposta da escola e a gente tem depois a mãe comentando do que está acontecendo, mas a mãe fez um vídeo para denunciar o que está acontecendo na escola, e a mãe é essa aqui, ó. Essa aqui é a Fernanda Lima, e ela vai contar pra gente o que está rolando. Vai, Fernanda. Bom dia, gente. Nunca na minha vida eu imaginei que eu precisaria colocar um vídeo desse tipo em rede social. Mas tamanho o descaso que o colégio em que o meu filho estudava está fazendo comigo, esse vídeo será necessário para que eu consiga evitar que outras mães passem por isso. Visto que hoje o meu público ele é 75% materno, né? Então eu vou explicar para vocês o pesadelo que nós estamos vivendo desde a última semana até aqui. Na segunda-feira, do dia 3 de fevereiro, eu levei o meu filho para a nova unidade do colégio em que ele já estudava, só trocou o prédio. Levei o meu filho para o colégio, tenho todos os registros do meu filho muito bem, inclusive a minha funcionária estava aqui comigo, a gente arrumou ele e ele foi para a escola em ótimo estado, tá? Busquei o meu filho no colégio às 17 horas, ele chegou do colégio com a fralda cheia de cocô, né? Ele ainda usa fralda e ok, ele chegou também reclamando de um pouquinho do pé cansado, quis tirar o tênis, ok também, dei banho. Ele dormiu e em seguida que ele dormiu, ele teve uma crise de convulsão terrível. Imediatamente levei ele para o pronto-socorro mais próximo da minha casa, que graças a Deus foi rápido, a gente conseguiu controlar aquela crise, tudo muito rápido, com a competência dos médicos, e imediatamente fomos para a UTI para começar a avaliar o que tinha causado a convulsão no Luca. O Luca ficou na UTI, nós fizemos todos os exames neurológicos. O Luca é acompanhado desde bebê por um pediatra extremamente competente, o pediatra de nossa confiança, e ele nunca teve nenhum tipo de problema de saúde, graças a Deus. Fizemos todos os exames neurológicos, eletroencefalograma, tomografia. O eletro veio normal, não apresentava nenhuma doença neurológica no Luca, porém a tomografia apresentou uma fratura no crânio, uma fratura na parte de trás da cabeça. Seguimos no hospital, quando tivemos alta, na sexta-feira, fomos a um neurologista super capacitado particular para entender o caso do Luca. E o neurologista havia me informado que a fratura do Luca era uma possível queda, um possível machucado, que a gente precisava fazer um remember de todo o dia dele, né? Então, como a maior parte do tempo da tarde ele passou na escola, eu entrei em contato com o colégio pedindo as imagens da câmera para eu entender o que tinha acontecido naquele dia, né? É somente para eu conseguir fechar um diagnóstico do caso do meu filho. Prontamente, a coordenadora pedagógica do colégio me informou que as câmeras só ficavam registradas dentro do colégio por 48 horas, que teria que solicitar a equipe para me fornecer essas imagens. Aguardei, na segunda-feira, ainda de manhã não tive retorno, fui até a escola pessoalmente, às 10 horas da manhã, e elas me falaram que eles já tinham olhado as câmeras e que ele não teria acontecido nenhum acidente com ele, nenhuma queda, nada do tipo no colégio. Eu falei que tudo bem, mas que mesmo assim, por ser o primeiro dia de aula, eu não ter um vínculo de confiança com elas, eu gostaria de ver a imagem. Elas pediram para eu voltar no colégio às 14 horas e quando foi 1h30 elas me ligaram dizendo que as câmeras não estavam prontas, se eu poderia retornar às 16. Falei que não, mesmo assim fui para o colégio em volta de 2h20, 2h30 e lá elas foram me atender para fornecer as câmeras apenas às 16 horas. Lá eu fiquei até 7 horas da noite, tá? E o que foi visto nas imagens que elas me forneceram? Elas me forneceram todas as câmeras, mas nesse primeiro arquivo não tinha as imagens da escada e principalmente da escada de chegada. Elas não me forneceram essa imagem na terça-feira em que eu fui no colégio. Continuei olhando todas as imagens, né? O meu filho e os demais alunos ficam no colégio da meio-dia 5, trancado numa sala de aula, apenas assistindo TV e brincando de dança das cadeiras, numa escola de um valor bem alto, né? E o que acontece depois do lanche e antes do lanche, o meu filho, ele mexe muito na cabeça, ele entra na escola, ali na sala de aula, chorando. A professora coloca ele, a auxiliar, de lado, não dá colo para ele, elas me informaram que elas não têm condições de dar colo para todos os alunos, né? Então ele fica ali chorando um tempo. Existe uma televisão que causou um ponto cego, então eu não consegui ver ainda quanto tempo meu filho ficou chorando mais, mas ele senta chorando e levanta até eu conseguir ver de novo chorando, pedindo colo para auxiliar, que prontamente nega o colo para uma criança de 3 anos.
Esse foi o primeiro ponto. Continuei vendo as imagens, meu filho lanchou dentro de uma sala de aula, né? E pós-lanche ele segue mexendo muito na cabeça e depois de uns minutos ele começa a ficar mole, senta numa cadeira, debruça numa mesa, ali ele permanece desacordado por 11 minutos sem ter qualquer prestação de socorro. Os amigos mexem nele, as amiguinhas fazem carinho nas costas dele, ele não levanta, as crianças batem palma, pulam, segue brincando e meu filho estático caído em cima de uma mesa. Por 11 minutos, sem nenhuma professora, sem nenhuma coordenadora, sem nenhuma auxiliar e prestar qualquer tipo de atendimento para o meu filho. Até porque não é normal uma criança ficar prostrada em cima de uma mesa. Se uma criança quer dormir à tarde, que não é o caso do meu filho, que nunca dormiu do colégio, elas colocariam ele em cima de uma cama e não prostrado em cima de uma mesa. 11 minutos depois, a professora percebe que ele não levanta, ela vai até... Depois de eu, como mãe, ter que assistir o meu filho de 11 minutos desacordado em cima de uma mesa, a professora vai até ele, depois ele levanta, mole, tá? Bem mole, com a perna mancando, com a mão na cabeça, tenta comunicar a professora e a professora também não entendeu o que ele queria dizer, até porque ele é uma criança de 3 anos, ele não sabe falar tudo o que ele sente. Seguiu ali, meu filho jantou, fez o jantar completamente mole. Depois deu a hora de vir embora, ele veio embora, enfim. Resumindo, a escola sim me forneceu as imagens, não me forneceu no primeiro dia nenhum trecho da imagem da subida da escada na entrada. Ontem eu solicitei às 9 da manhã o contrato escolar e as imagens, elas vieram me retornar para eu comparecer na escola para ver um take de 2 minutos às 16h30. Então, para um take de 2 minutos do meu filho subindo a escada, elas demoraram esse período todo. Quando eu cheguei para ver, eu notei que na filmagem havia uma diferença de tempo, de um corte de segundos, onde elas me informam que a câmera tem um sensor onde não filma quando não tem pessoas. Então, assim, o colégio tem uma câmera onde eles alegam que quando não tem pessoas, ela para de filmar e volta só depois, que é um sensor, né? Então, assim, eu estou fazendo esse vídeo para alertar outras mães, né? O meu filho estudava no colégio Bau Kindergarten, vou colocar todas as informações aqui, porque já que eu estou sendo colocada como mentirosa, como que está inventando essa situação, isso já está sendo resolvido judicialmente, né? O meu advogado já entrou em contato com o colégio, que até agora não retornou. Gente, calma aí, que pavor, pelo amor de Deus. Por que é tão difícil puxar a imagem? Até porque, gente, vamos combinar uma coisa, escolas, ainda mais escola de alto padrão, escola cara, tudo mais, já tá acostumada com pai e mãe pedir gravação pra ver o que aconteceu. Porque o que mais acontece em escola é treta de amiguinho um bater no outro, é alguma criança passar por algum problema, então não é uma coisa difícil, não é uma coisa impossível pedisse gravação de imagem, né? A gente sabe, tem toda a questão com o professor às vezes está sobrecarregado, mas lembrando que é uma escola de alto padrão, né? Uma escola cara, que necessita sim ter profissionais suficientes para vigiar as crianças o tempo inteiro, ainda mais crianças menores, muito pequenas, né? Então, ainda mais no lugar, se a criança realmente caiu na escada, o que não tá claro aqui se caiu ou não, mas o que parece é que realmente tem uma dificuldade aí de mostrar as imagens, e eu acho bem difícil ter uma câmera que só mostra quando tá alguém se mexendo, né, numa escola de alto padrão, numa escola... De novo, não tô fazendo nenhum tipo de acusação, mas é muito esquisito ter esse tipo de câmera numa escola que precisa ter câmera o tempo inteiro gravando as crianças, né? Tem até escola, inclusive, que o pai tem acesso à câmera online, que a qualquer momento ele pode entrar na câmera, na gravação, e olhar a criança ali, e olhar todas as câmeras do colégio. Então, parece que tem... E por que é tão difícil puxar as imagens, porque é tão difícil mostrar, e logo no lugar que talvez a criança possa ter caído, isso aconteceu. E outra, por que não tem um supervisor nesse lugar? Ainda mais na escada, gente. Na escada, que é um lugar que é propício a cair, é propício a se machucar. Como que não tem ali uma pessoa, né, olhando? Mas que pavor, mas vamos lá. E eu só quero alertar vocês muito bem, para vocês tomarem muito cuidado onde vocês colocam os filhos de vocês, tá? Eu estou até agora sem saber de fato o que aconteceu com o meu filho, mas eu posso afirmar que o meu filho passou mal dentro do colégio e ele não foi socorrido. E elas me informam que ele estava tirando um soninho. Então, assim, eu não vou pontuar os diversos outros erros que eu encontrei no colégio, porque não cabe a mim agora.
mas quero que só as pessoas saibam, principalmente a galera aí da freguesia, né? Porque eu sempre acho que a indicação boca a boca, para nós mães, é a melhor indicação que tem. Então eu estou fazendo esse relato aqui para vocês entenderem tudo que eu passei no colégio, né? E infelizmente não consegui fechar um diagnóstico ali do meu filho, porque existe esse sensor da escada que não permite que eu veja tudo, né? Tem esse corte aí de segundos, até porque uma criança, ela não precisa de muito tempo para acontecer algo, é tudo muito rápido, né? E é isso, esse é o meu relato, essa é a minha decepção de mãe, essa é a minha dor de mãe, de ver meu filho prostrado em cima de uma mesa de madeira, os amiguinhos chamando e ninguém prestar socorro ao meu filho. Graças a Deus, meu filho está vivo, apenas com uma fratura no crânio, né? E está bem, vai para outra escola, vai viver uma vida normal. Mas Gente, uma fratura no crânio não é uma coisa difícil, quer dizer, não é uma coisa fácil de se fazer. Realmente, essa criança, se ela caiu e bateu a cabeça, não foi uma coisa fraca. Não foi uma batidinha para dar uma fratura, e não só uma fratura, mas uma convulsão na criança, gente. Inclusive, a gente já teve um caso aqui no canal, de um vídeo de au pair, eu acho, né, que falou que uma criança teria rolado a escada, e aí a gente aprendeu aqui, que é uma coisa que eu não sabia, que uma criança, quando bate a cabeça, qualquer pessoa, na verdade, você não pode deixar ela dormir. Né? Se você deixa ela dormir, ela pode realmente ter alguma coisa e vir a óbito mesmo. Então, olha que perigo essa criança ter batido a cabeça, bateu a cabeça num nível que realmente afetou neurologicamente essa criança, porque essa criança teve uma convulsão, né? E ninguém tá olhando, ninguém perceber, a criança tentar mostrar que aquilo ali tá um pouco errado. Pelo que a mãe fala, a criança não tem o costume de dormir durante a tarde, e aí a criança dorme durante um tempão. Que pavor, gente, que pavor. É aquela história, é difícil, o professor vê e tudo mais, mas no final das contas, a gente tá lidando com criança, né? E a gente não sabe, criança pode acontecer 1 milhão de coisas. Eu quero ver depois os comentários, deixa eu terminar de ver o vídeo. Eu, como mãe, não poderia deixar de trazer esse registro aqui para vocês, pelo descaso que a escola fez. Infelizmente, meu filho ali foi visto só apenas como um número. Lembrando também que tudo isso, eu conversei no colégio, elas me alegaram que ele estava dormindo, e tudo que foi ocorrido nesse dia não me foi relatado nem em agenda. Então, assim, se ela falou que ele estava dormindo, nem que ele estava dormindo foi colocado em agenda, né? Meu filho entrou no colégio da meio-dia, saiu às 17 horas, ele ficou todo esse tempo, exceto a hora do jantar, preso numa... Ainda tem essa outra questão, né? Em colégio de alto padrão, normalmente essa criança, ela recebe um relatório. A mãe recebe um relatório do que aconteceu com essa criança. Então é isso, se é fora do comum, normalmente essas salas tem mais de um supervisor para ver exatamente esse tipo de comportamento fora do comum da criança, para poder relatar isso para a mãe. E o que é mais louco é que tudo isso aconteceu, e não é uma coisa pequena que aconteceu, tudo isso aconteceu e não tem nada relatado para a mãe, é muito estranho. Uma sala de aula vendo televisão e brincando de dança das cadeiras e ficando desmaiado, passado mal em cima de uma mesa prostrado, sem ninguém prestar qualquer tipo de assistência ou socorro, ou me comunicar como mãe, que é o que eles colocam em contrato, que quando uma criança não se sente bem, a mãe é comunicada imediatamente, e eu não fui. Fui fazer adaptação com meu filho no novo colégio, meu filho está traumatizado, entrar dentro de uma sala de aula, ele é apenas uma criança, não entende nada do que acontece, não consegue expressar os sentimentos dele, os medos dele, mas eu como mãe consigo alertar a vocês que me seguem, a vocês que gostam de mim, a gravidade de tudo isso. É bizarra essa história, gente. Calma aí, eu quero ver os comentários, tá? O pronunciamento da diretora da escola foi extremamente agressivo, a gente vai ver. O pronunciamento da escola é agonizante. Eu, como mãe, não consegui assistir, senti sua dor daqui. E dê tudo certo, a justiça seja feita. No app vizinho, o pronunciamento da diretora para me dar... Nossa, não dá pra entender. O pronunciamento da diretora é super arisca, com ar de ignorância. Quero ver o pronunciamento da diretora. Bem, vamos ver o pronunciamento da diretora? É esse aqui. Olá, boa tarde. Sou a Vânia Lira, diretora-geral aqui do Colégio Bal Bilingual Education. Estamos aqui hoje para fazer um pronunciamento a respeito de algumas inverdades que foram colocadas nas mídias ontem por uma mãe que era da unidade da Kindergarten. Por isso está aqui presente comigo a Cristiane, que é a responsável da unidade, juntamente com a nossa coordenadora da unidade, a Regiane. Tá? Eu gostaria de passar com muita transparência e muita segurança para vocês que
Graças a Deus, não aconteceu absolutamente nada na nossa instituição. Tá? Temos aí imagens, a mãe esteve presente no nosso colégio na última segunda-feira, ela ficou por volta de 5 horas acompanhando as imagens juntamente conosco, tá? E graças a Deus a criança não caiu, ela não sofreu nenhum tipo de acidente, ela não bateu a cabeça, então estamos extremamente tranquilos em relação a isso. Agora queremos sim saber efetivamente o que aconteceu com essa criança, visto que ela ficou apenas um dia conosco, então estava sob nossa responsabilidade, sob nossa tutela, e a gente tem responsabilidade com todos os nossos alunos. Temos aqui pais há 20 anos que nos acompanham, que eles sabem muito bem que se uma criança torce o pé, se a criança de alguma forma machuca a mão, porque isso pode ocorrer, afinal de contas, nessa nossa trajetória de 20 anos, já atendemos quase 25 mil alunos, né? Então sabemos das nossas responsabilidades, por isso dos nossos treinamentos constantes com primeiros socorros, né? Mas eu gostaria de esclarecer, estamos extremamente tranquilos, porque dentro da nossa instituição não aconteceu absolutamente nada e estamos buscando aí as medidas judiciais cabíveis. Então, o que a mãe está colocando nas mídias não condiz com a conduta da nossa instituição. Então, o que nós esperamos aí é que os pais se tranquilizem, porque se tivesse acontecido qualquer coisa com este aluno, com certeza nós teríamos socorridos e nós nunca omitimos qualquer informação de qualquer pai. Estamos à disposição. E se vocês precisarem, é só nos ligar, as portas estão abertas aqui 12 horas por dia para melhor atendê-los. Obrigada. Eu não achei o posicionamento da diretora tão agressivo, arisco, não sei o quê. Eu acho que foi um posicionamento correto de uma escola que tá dizendo que não foi lá dentro que aconteceu, tá? Eu acho que tem uma questão aí que é o seguinte, eu acho que tem toda a parte da criança não ter conseguido falar com a professora não ter prestado atenção, que essa criança não estava agindo de uma forma normal, tá? Mas aquilo também é a maneira como a mãe interpretou vendo as imagens, e ali a gente não sabe, a gente não viu a imagem, não sabe como é que realmente foi. Isso realmente pode ter acontecido fora da escola. Então a criança a caminho da escola pode ter caído, pode ter batido em casa e só depois começou a ter algum tipo de problema. Então eu acho que assim, o posicionamento da diretora, ele não é absurdo, é um posicionamento duro, é um posicionamento de, olha, o que essa pessoa está fazendo é uma inverdade, né? Não é sobre isso, e aí elas vão ter que provar aí para saber entender. Mas se caso realmente esse acidente não aconteceu na escola, é um posicionamento justo da diretora. Eu não achei, eu tava esperando um posicionamento bem irônico, agressivo, etc. E pra mim o que eu vejo aqui é um posicionamento de alguém que está dizendo que não foi lá dentro que isso aconteceu, né? Aí, ó, a criança ficou 11 minutos desacordada e ninguém faz nada, né? Eu acho que realmente essa questão é um problema, né? Mas da criança ficar desacordada. Mas aquela história, né? Com uma sala cheia de criança, uma criança dormindo, bota pra dormir, ninguém vai imaginar que ela bateu a cabeça, mas deveria imaginar que alguma coisa está acontecendo. E lá até tentar perguntar pra criança o que tá acontecendo, se ela não quer deitar na cama e tudo mais, né? Olha aqui a Graziele Paixão. Em um mês que trabalhei no Colégio BAL, que é esse colégio, eu nunca tive tratamento de primeiros socorros com os alunos. É isso. Ela se entrega a criança não caiu, a criança não bateu a cabeça. A mãe, em momento algum, fala sobre o que aconteceu com o filho. Tá, mas é isso que tá sendo imaginado, né? Porque toda essa agressividade ao falar, bem, é uma escola. Gente, isso aqui é aquela história, né? Isso aqui pode trazer um problema seríssimo para a escola. Isso aí são vários pais que vão ficar apavorados com os filhos, e é caso até dependendo do nível da escola, a escola ser punida. Não punida, mas assim, é caso da escola, dos pais tirarem as crianças da escola. Então, para o negócio da escola, é muito ruim um vídeo desse aparecer. Então, talvez por isso que a diretora esteja com essa postura para tentar passar uma segurança de que não foi aquilo ali que aconteceu. Agora, que essa história tá mal contada, que essa história é estranha e que essa história realmente pode ter... se você não tem o vídeo, né? Eu acho que já é um ponto aí de mudar essa câmera para gravar o tempo inteiro, né? Isso pode isentar a escola de qualquer problema se você tem uma câmera gravando o tempo inteiro e mostra claramente que a criança não caiu lá dentro. Agora, se tem um lugar perigoso
que é uma escada, uma câmera que não grava o tempo inteiro, aí a escola se abriu, né, a ser criticada, né? Expressões de sarcasmo, não sei o que, muita gente falando da escola, né? Eu ainda acho que, assim, não é um posicionamento absurdo, mas talvez seja um posicionamento, e é um posicionamento que para passar uma mensagem para os outros pais, mas eu acho que, no final das contas, a maneira como a escola se posicionou, nem só se posicionou nesse vídeo, mas da maneira como a escola lidou com a situação, é uma forma complicada, né? De não dar todas as imagens, de não ser 100% transparente. Mas vamos ver aqui, ó. Aqui tem uma mensagem da mãe falando, ó, agradeço. Deixa eu até aumentar aqui. Agradeço a todas as mensagens de carinho e empatia com meu filho e comigo. Todas as pessoas têm o direito de escolher o lado que vão ficar e está tudo bem. Não ataquem as mães que optaram permanecer no colégio. Tem isso, né? Com certeza vão ter pessoas que vão querer permanecer no colégio, vão ficar do lado do colégio, e vão ter mães que vão sair, vão ficar horrorizadas com o que possivelmente aconteceu e vão querer sair, né? Cadê? Eu não ataquei as mães que optaram por permanecer no colégio. Esse é um direito e uma escolha delas, tá tudo bem. Eu tenho toda a minha verdade, eu tenho tudo. E também tenho tudo já da minoria que fez difamações, afirmando ser mentirosa e enviando fotos do meu filho no WhatsApp quando estava dentro do colégio. Fotos essas que eu nem recebi. Não entendi isso. Também tenho tudo já da minoria que fez difamações, afirmando ser mentirosa e enviando fotos do meu filho no meu WhatsApp quando estava dentro do colégio. Fotos essas que eu nem recebi. O colégio negou até com notificação de extrajudicial as imagens. Por que será? Agora voltei a viver a minha vida normal, o meu filho também, e o processo correrá sob segredo de justiça, por ele ser menor de idade. Não vou me pronunciar mais, mas volto para contar o final de tudo isso. Obrigada mesmo pela empatia, não precisei pedir para ninguém postar nada me defendendo. Estou tranquilo e em paz, todo o meu relato não foi achismo. Foram assistidos pelos meus próprios olhos e a justiça será muito bem feita. Afinal, contra as imagens não existem argumentos. Que todo esse acontecimento sirva de melhora para o colégio e nunca ninguém passe o que eu passei. Mais uma vez, obrigada, e a vida continua, e as minhas dores e o trauma que foi causado no meu filho, o tempo e Deus se carrega de cuidar. É uma situação muito delicada, gente. Realmente é uma responsabilidade gigantesca você ter uma escola, você lidar com criança, você lidar com criança que, assim, não só lidar com criança, mas que já é uma questão delicada. E criança é imprevisível, criança pode ter acidente, como a própria mãe falou, em 2 segundos a criança pode ter alguma coisa. Eu acho que isso é um aviso para a escola, talvez aumentar a maneira, o treinamento, a maneira como olha para. Porque existe um fato aqui, existe um fato, né? O fato da criança ter caído, ele é, até então, pelo que parece, uma suposição, porque não tem gravação em lugar nenhum da criança ter caído. Mas existe um fato da criança ter ficado 11 minutos dormindo, que talvez, supostamente, seria algo que a criança não faz normalmente, né? A criança talvez passando a mão na cabeça. Agora, minha pergunta também é o seguinte: se a criança teve um trauma e uma rachadura, não estaria sangrando isso? Não estaria. Isso não apareceria? Eu não sei. Pessoas que são especialistas mais no caso, ou entendem mais, como que é? Porque normalmente um trauma, né, ele vai machucar a pele de alguma maneira, né? Ele não é só algo interno, né? Dificilmente vai ser só interno, ou não. É fácil ser só interno e não sangrar, não acontecer nada. Realmente, e aquela história, né? Eu acho que isso também existe a possibilidade disso não ser na escola. Existe a possibilidade disso ter acontecido e aquilo ali ficou meio que dormente até realmente começar a dar problema, né? Então, não sei, tem muitas possibilidades, né? Eu acho que o único fato que existe é que a criança teve um comportamento fora do comum na escola e a escola não, né, supostamente não teria ajudado aquela criança, mas realmente a queda não aparece nas imagens e aí é aquela história. A mãe ela pode dizer que a mãe não diz isso, tá? Mas ela pode dizer que de má fé a escola apagou essas imagens, mas não é o que parece, não é o que parece nos vídeos. A gente não viu os vídeos, não viu nada. Mas é muito delicado, gente. Esse tipo de coisa é muito delicada mesmo. É isso. Um beijo. Tchau.